o dia e a hora. Jesus continuou: quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como o que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria arrombar sua casa. Por isso fiquem também vigiando, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando. Nós vivemos em um todo espiritual. Como é esse todo? Nós estamos dentro de um universo onde existe uma grande hierarquia espiritual, onde o nosso Mestre Jesus faz um grande comando, um grande governo de várias legiões de espíritos, distribuído em várias camadas dimensionais. Muitas camadas da alta hierarquia espiritual, camadas intermediárias, camadas baixas, e assim os diversos mundos, as diversas moradas, onde se habitam diversos espíritos de toda a natureza. E existem aqueles espíritos que são conduzidos para a Terra, onde passam pelo processo da reencarnação, passam pelo processo da morada dentro de um corpo físico. Aí se pergunta, por que Deus Pai Todo-Poderoso coloca espíritos dentro de um corpo físico? Por que Ele faz espíritos encarnados? O espírito encarnado é aquele que está dentro de um corpo e você se torna vivo no nosso conceito terreno, porque vivos são espíritos que estão dentro de um corpo, são pessoas que, no nosso conceito, são pessoas vivas. Espíritos desencarnados são aqueles que morreu o corpo e o espírito está do outro lado, não tem corpo físico, então chamamos de desencarnados no nosso conceito físico. Mas vejam, então, Deus Pai Todo-Poderoso colocou espíritos para viverem dentro de corpos físicos, vivos na Terra, na matéria física. Mas por que se precisa colocar espíritos dentro de corpos físicos, dentro de uma forma de aprendizagem diferente dos outros espíritos? Porque existe espírito aprendendo o seu processo de evolução em várias camadas, em várias dimensões. Por que a nossa tem que ter espíritos encarnados? E assim a ciência espiritual nos mostra o sentido, porque nada é por acaso. O corpo físico é como um filtro magnético que filtra a negatividade do corpo espiritual. Os nossos espíritos carregam em seus corpos espirituais, em seus registros espirituais, que nós chamamos de registros de consciência, conhecimentos que trazem gotas de energias que não pertencem ao mundo da luz. O espírito ele não pode entrar para o mundo da luz se ele carregar dentro de si contaminações que é do mundo das trevas. Então, por isso é que existem os filtros espirituais, como é o corpo físico. Então, o mundo da luz é para espíritos de luz. O mundo da alta hierarquia da luz é para os espíritos mais purificados na luz. E assim se sobe uma hierarquia infinita dentro da escala espiritual. E aqueles espíritos como nós que tivemos que passar por corpos físicos para filtrar a negatividade que está registrada em nossas consciências espirituais, temos que estar aqui vivendo e passando pelas experiências desse ensinamento. E assim nós conseguimos, em primeiro ponto, nos identificar. Se somos espíritos encarnados, temos dentro de nós energias que não são de natureza da luz de Deus Pai Todo-Poderoso. Temos que nos purificar dessa situação. Temos que tirar isso de dentro de nós, para que a gente possa um dia ir morar com os espíritos que são purificados. Existem vários conceitos na Terra, vários ensinamentos, várias culturas, vários caminhos doutrinários. Caminhos doutrinários são ensinamentos que as pessoas seguem, como se fosse
a estrada que escolheu para resolver a sua situação espiritual. Mas não há como resolver a sua situação espiritual sem passar pelo processo dessa ciência, sem viver o objetivo que esse ensinamento de Deus Pai Todo-Poderoso nos colocou, cercado de mentores de luz. Mentores que já estão no plano de luz, com a missão grandiosa de dar assistência a nós que somos seus alunos, somos seus tutelados, somos seus aprendizes aqui na terra. E assim, onde nós vamos, tem espíritos de luz nos olhando, nos acompanhando, porque existe um mentor individual de cada um, mas existe a hierarquia dos mentores, e existe aqueles ministros que comandam vários mentores que tutelam vários encarnados, e assim dentro dessa hierarquia pertencemos a uma grande organização espiritual. E assim, onde você vai, tem alguém te olhando. O que você pensa, você projeta na sua casa mental, e os mentores estão vendo o que você está pensando. Quando você sente alguma coisa, você exala a energia do seu sentimento, e os mentores conhecem o que é a natureza do seu sentimento. E assim somos acompanhados o tempo todo, porque somos alunos, somos tutelados. E os mentores então nos acompanham, nos mostrando o caminho e às vezes nos intuindo, falando para o nosso espírito: não faça isso, não deixe nascer dentro de você essa ideia, não deixe que essa ideia se transforme em sentimentos, em propósitos, em ações. E assim vai falando para nós. Às vezes a gente tem a vontade dentro de nós de não fazer, mas vem o lado fraco, o lado da natureza inferior que está dentro de nós, nos puxa para o lado negativo, e a gente vai e faz. E aí a gente contamina mais um pouquinho, e aí temos mais uma impregnação para tirar de dentro de nós. Aí a gente vai, desencarna, reencarna, carregando aquela impregnação que não era para ter pegado mais, não era para ter sujado mais o nosso corpo espiritual. Vamos passando por essa escola, onde temos que ter a consciência de que devemos errar menos, devemos ter menos sentimentos negativos, devemos nos comprometer menos com o lado negativo, porque queremos a purificação do nosso espírito para retornarmos para os planos da luz. Então nós vamos trabalhando dentro dessa tutela espiritual. Mas há uma coisa que os mentores nos falam o tempo todo, que eu resumo numa palavra, chama interesse. Qual o seu interesse em se purificar? Qual o seu interesse em não se contaminar? Qual o seu interesse em não estar ligado ao mundo das trevas? Aí você pergunta: mas eu estou ligado ao mundo das trevas? Vejam, se você tem uma gotinha milimétrica em sua célula de energia de uma dimensão inferior, quando você aproxima da luz, essa energia, ela ativa e se torna uma carga pesada. A densidade do seu corpo espiritual se torna pesado. Você não pode entrar na dimensão da luz porque você tem uma gotinha de uma energia que é do mundo inferior. E quando se faz a leitura dessa gotinha de energia, ela pertence a uma dimensão trevosa. Então você tem uma ligação com a dimensão trevosa pela gotinha de energia que está dentro de você. Aí você busca na sua consciência espiritual: onde foi que eu peguei essa gotinha de energia trevosa? Foi no ato mais simples, porque o mundo inferior é sutil. Ele não te agride, não te machuca, não te causa dor para te dominar. Ele te atrai pelos prazeres, pela comodidade, por aquilo que é o prazer negativo. É aí que a gente desconfia. É ali que se distribui a energia das trevas, se distribui as energias das dimensões inferiores. E simplesmente ela vai se alojar dentro do seu corpo espiritual, vai encostar dentro de uma célula do seu corpo espiritual, só isso, o que é suficiente para te atrasar milhares de anos no caminho da evolução. Então é o cuidado com os sentimentos, cuidado com as energias que tocamos, como nos falam os mestres superiores. Cuidado com as energias que vocês tocam, porque tocam na energia errada e se liga a ela. Então temos sim que escolher onde andamos, temos que escolher com quem convivemos, temos que escolher amigos, temos que escolher ambientes, porque temos uma necessidade. Nós temos uma necessidade. Eles também têm, só que eles não despertaram para a necessidade
que você já despertou, que é a necessidade da purificação do seu espírito, da leveza do seu espírito. Então, assim a gente vai caminhando dentro desse processo da educação espiritual. E é importante a gente lembrar daquilo que eu falei para vocês, do interesse. Se você não tem interesse, como os mentores falam, em se dedicar a um comportamento que te melhore, se dedicar a uma linha mental de pensamentos que te melhore, se dedicar a um controle emocional que te melhore, você não vai ter sucesso na sua evolução. Você vai desencarnar e vai se ver em uma casa transitória, pedindo reencarnações novamente para limpar o corpo espiritual, e vai se ver da mesma forma. Existe na cultura terrena a teoria da culpabilidade, onde você fez, você deixou de fazer, então você é culpado de alguma coisa. Então a culpabilidade é mera consequência de uma energia que você tem, que olha, independente de culpabilidade, se seu espírito não tiver contaminação, ele vai para a hierarquia superior, se liberta de todas as vibrações mentais que lhe dariam culpabilidade, e está resolvido o seu problema. O que prende um espírito na camada inferior é contaminação energética. Então os conceitos, as teorias, não são o suficiente para prender um espírito aqui. Digamos que seu espírito esteja totalmente descontaminado. E aí, mesmo que atribua a ele várias culpas, ou que você se atribua culpa, quando você ultrapassa o limite do plano dimensional da Terra, toda essa energia que não pertence ao seu corpo, à sua mente, à sua consciência, ao seu registro, vai ficar aqui embaixo. E lá em cima você sequer vai lembrar disso. Você está livre. Sendo que aqui você pode ter os melhores dos comportamentos, os melhores conceitos. Mas se você tem uma gota de energia inferior dentro de você, vai chegar no plano espiritual, sua mente vai estar livre. E você vai enxergar, eu não posso seguir. Estou sendo puxado para baixo. Existe alguma coisa me puxando aqui, eu não consigo seguir. Eu sinto um desconforto. E aí você me pergunta, como me livrar disso? O que destrói as trevas é a luz. O que destrói as trevas é o amor. O mundo das trevas não suporta a energia da luz. O mundo das trevas não suporta a energia do amor que a luz traz. Então esse é o caminho. É buscar assim os recursos da ciência espiritual, porque o nosso tempo na Terra não é um tempo longo, não dá tempo de esperar. Então aqui dentro dessa universidade espiritual que é esse templo, vocês aprendem e vocês exercitam. Ao usar o magnetismo de vocês ativado dentro do campo magnético da luz, a própria luz que vocês absorvem já vai destruindo as contaminações do nosso perispírito. É o enfraquecimento do negativo que está dentro do corpo. Então aí sim você consegue enfraquecer esse negativo até destruí-lo dentro de si próprio. Então, mas o que você usou? Você usou a ciência espiritual. Você usou a conexão com a luz através da sua mediunidade, do que é o magnetismo do seu corpo. Não é pedir. Não é o do conceito, como já chegaram pessoas para mim, mas eu já rezei, já pedi Jesus para me tirar daqui. Ele quer te tirar. Jesus quer tirar você desse mundo e levar você para a mais alta hierarquia. Mas ele não consegue porque você está pesado. A densidade do seu corpo espiritual é pesada. As dimensões selecionam os espíritos que podem viver dentro dela pelo teor vibratório. E o teor vibratório do seu corpo espiritual não deixa você ultrapassar o limite da dimensão. E se forçar a sua entrada, você é desintegrado pela própria energia que vai acelerar seu metabolismo a tal ponto que você não suporta. Então você tem que se desimpregnar, se preparar para poder entrar naquela dimensão de luz. E agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso pelos recursos técnicos que temos, que nos permite utilizar então dessa ciência em nosso favor para alcançarmos o nosso objetivo. É assim que funciona. Não é eu vou pedir, vou esperar e as coisas vão acontecer. Se fosse assim, todos os espíritos da Terra já estariam prontos, não precisavam mais reencarnar, já estariam no plano da luz, já não precisavam viver mais aqui.
Não é só isso. E outra coisa que temos que compreender dentro de nós: estamos numa escola conduzidos por mentores que fazem a nossa tutela. Esses mentores te darão aquilo que você precisa para evoluir. Então, às vezes, você passa dificuldades na vida. E você levanta, se eu tenho um mentor espiritual, se eu tenho um anjo da guarda, por que eu estou passando? Já escutei essas perguntas: por que Deus deixa que eu passe por isso, se Ele é só amor? Meu irmão, eu te respondo: é porque você precisa da dor, você precisa da limitação, você precisa da imposição, ou você precisa até da humilhação. Porque você, às vezes, se você não se identifica, é um espírito rebelde. O mentor está falando: vá para o caminho do bem, você vai para o outro caminho. Para ele te tirar do outro caminho, ele tem que te dar dor, para você ver que aquele caminho não é bom, e aí você volta para o caminho melhor, que não tem dor. Então a gente desconfia: por que minha vida está difícil? Então se pergunte: o que eu estou fazendo errado? Por que meu mentor precisa que eu passe por dificuldade? O que eu estou fazendo errado? Então você busca dentro de si mesmo: eu vou seguir o caminho do bem, vou fazer tudo direitinho, para ele não precisar colocar dor para mim, para que eu aprenda. Porque nós somos seres instintivos, temos sim inteligência, temos raciocínio, mas não temos interesse de usar o nosso raciocínio para o nosso espírito. Nós usamos a nossa inteligência para as nossas necessidades materiais, para buscar conhecimentos, para raciocinar dentro da ciência material, mas não temos o interesse de buscarmos o conhecimento espiritual para nos direcionarmos. Preferimos pedir e esperar. E assim entramos por caminhos errados. E a dor vem para nos jogar para o caminho certo. Aí você me pergunta: mas eu não falo mal de ninguém, não faço mal para ninguém, não agrido ninguém. Mas você faz mal para si mesmo quando está inerte. A inércia é um mal que você faz para o seu próprio espírito. Você não dá ao seu espírito conhecimento espiritual, você não dá ao seu espírito um alimento de luz pela inércia, por não ter atitudes, pela falta de ação. Então você faz um mal a si mesmo. E aí às vezes o mentor precisa te ativar. Reaja, vá trabalhar espiritualmente, vá fazer o bem, mas você está acomodado. Então as dificuldades vão aglomerando perto de você e começa a ficar difícil a sua vida material. Aí você desperta: o que eu faço agora? Então vou dizer a vocês: produtividade. Tenham produtividade espiritual. Aqui no templo, sim, vocês já conhecem. Venham para o templo desimpregnar seu espírito, desimpregnar sua mente, abastecer-se de energias de luz, dentro de um processo técnico, e não pela ilusão doutrinária. E assim vocês vão percebendo que toda vez que você vem aqui, você sai melhor, porque você desimpregnou seu espírito de alguma energia mental que pesava sobre ele e deu a ele uma dose de energia fluídica, que é energia da criação, que é energia da luz. E aí você sai melhor. É por isso que você sai melhor quando vem aqui, a cada dia, porque você está tratando do seu espírito. Então falo para vocês: produtividade, atitude e principalmente interesse. Quero ter interesse em trabalhar, eu quero ter interesse em ter produtividade, em melhorar meu espírito, em melhorar minha cultura espiritual, em melhorar o meu entendimento das coisas. E assim você busca um entendimento, um conhecimento melhor, e busca uma razão para a sua vida. Meu irmão, ter razão para viver. A razão está quando você realiza uma coisa que você gosta. As melhores razões para a sua vida está quando você pratica algo que seu espírito fica feliz. Mas quando você às vezes fala: mas eu vou em festas, eu passeio, eu vou nas praias, mas ainda sinto um vazio dentro de mim. Você sente a tristeza do seu espírito. Ele não encontrou sentido.
ele não encontrou razão, ele não encontrou alegria de estar aqui. Dê ao seu espírito o que ele precisa para sentir feliz. O seu espírito não vai sentir feliz com as festas do mundo inferior que estão na terra. Saiba discernir o que é festa do mundo inferior e o que é alegria para o seu espírito. Seu espírito quer energia de luz, ele quer se abastecer, se fortalecer. Aí sua consciência física, ligada à matéria da carne, quer sensações para a carne, quer prazeres para a carne, quer comodidade para a carne, quer sensações para a carne. A sua consciência física quer colocar seu corpo nos ritmos, nas músicas, com teores vibratórios baixos, e ele se sacode no ritmo dessas músicas, entrando na frequência vibratória do som, que traz a frequência vibratória da energia que aquela situação carrega. E você se contaminou. Mas você está me dizendo, mas você se contamina por uma música? Se contamina, porque a música vem trazendo uma energia inferior, e dentro daquela onda sonora você entra naquele ritmo e coloca seu corpo, seu sistema nervoso, seu campo magnético vibrando naquele mesmo ritmo. Aí você absorve para dentro do seu corpo aquilo que lá está. Aí o seu corpo está feliz porque está abastecido das sensações mundanas, e seu espírito está lá sufocado dentro dele. Então, quando desencarnar, não culpe a Deus Pai Todo-Poderoso, culpe a si próprio pelas decisões que tomou, pelas escolhas que fez. E quando falar, mas eu não sabia porque não teve interesse de conhecer, de saber onde está a verdade, não teve interesse de buscar as informações que Deus Pai Todo-Poderoso coloca na Terra, através das diversas psicografias, orientações, palestras e tudo que está aí. Aí você não tem por que culpar a Deus Pai Todo-Poderoso. E aí você vai falar assim para mim, pois já escutei isso, mas as alegrias do plano da luz são sem graça, as músicas não têm muito gosto, as músicas do plano da luz são mais calmas, as alegrias, as festas são muito calmas, as festas lá do funk, do tudo aqui são boas. Então você gosta do que o mundo inferior te oferece, não é o que o mundo da luz te oferece. Isso é mudança de cultura. Então você tem que mudar a cultura dentro de você, mudar os seus registros da consciência física, mudar as impulsões nervosas do seu sistema humano, mudar as suas codificações magnéticas para você ir para a luz, mudar de gosto. Tem que mudar de gosto, tem que mudar de hábitos. E se as festas do mundo da luz estão sem graça, se acostume com elas então, e você vai ver que vai ter graça, porque sem graça é a dor que as trevas vai te trazer quando elas te conquistar definitivamente pelo seu desencarne. Então esses são os cuidados que nós temos que ter. É assim que vamos caminhar para Deus Pai Todo-Poderoso. E lembre-se disso, a sua leitura diária de si mesmo, qualquer hora do dia. Como eu estou? Em que campo vibratório eu estou vivendo? Como é meus sentimentos? Qual a minha linha de pensamento? Como estou caminhando na linha da evolução moral? Você tem que fazer leitura de si mesmo. Eu sou uma pessoa honesta? Eu sou uma pessoa do bem? Eu sou uma boa companhia? Eu sou uma companhia agradável para aqueles que convivem junto comigo? Sempre você tem que fazer essa leitura, analisar a si próprio e pensar onde eu devo melhorar. E assim você vai construir dentro de você um ser maravilhoso que ao final da sua reencarnação você terá o orgulho de ser. E graças a Deus. Agradeço vocês por terem me escutado. Graças a Deus.